95,3 FM, Rádio Fiscar, escute diferente. Nós estamos começando aqui a mais uma versão do programa Caixa de Entrada, apresentando a riqueza da cena musical são carlense e figuras na área da música, da arte, etc., que se fizeram lenda aqui na nossa cidade. Inclusive foram professores de músicos que a gente conversa, escuta, dá uma canja no bar e etc. Nós estamos recebendo aqui o Fernando Izé. Olá, boa tarde. Músico de São Carlos e uma figura que tem uma trajetória interessantíssima e nós já vamos falar a respeito disso. Antes, nós precisamos aqui, a Rádio Fiscar está fazendo uma dedicação de uma canção para o Fernando Izé, porque hoje é uma data especial. Solta ela aí, Matuque. Bueníssimo. Muito obrigado, muito obrigado. Depois a gente vai escutar essa canção completa, porque é muito bonita a versão. Nós temos aqui uma série de versões do Parabéns a Você, até com o Russo tocando heavy metal. Você não faz ideia de como é bonito. Fernando, tu tem aí um histórico bastante interessante, né, Tchê? Além de professor de guitarra, tu é também mestre em Aikido. Tu tem também uma relação, ou tinha uma relação aqui com a UFSCar na tutoria do curso de música, não é? Enfim, além do envolvimento com a música, tu tem também um envolvimento com a docência. Então, muito interessante essa interface, a educação, cultura e tal. Aliás, a própria radiodifusão pública é, na verdade, uma conexão entre cultura e educação. Nesse sentido, tem um monte de músico da cidade que também está mandando os parabéns a você. Obrigado, e eles me falavam hoje, você vai entrevistar o Izé, cara. Pô, o cara foi meu professor. Grande abraço a todo mundo. Obrigado, o Lucas Baltieri te mandou um abraço do tamanho de um urso. Bueno. Beijo para todo mundo. Cara, e eu te pergunto o seguinte, tu teve um período no Instituto Tecnológico de Guitarra em Hollywood, sim, não é? E eu gostaria de te perguntar o seguinte, das tuas experiências com a música e com a educação no Brasil, nos Estados Unidos, eu não estou querendo fazer comparativo porque eu sei que as realidades são distintas, mas como é que tu vê o incentivo ao estudo da música, a levar a música com seriedade profissional, tá? Além das canjas. Tá. O que eu percebi lá, a vida de músico não é tão diferente, não é mais fácil do que daqui, né? Os mecanismos para se trabalhar lá seria mais com música própria. A grande diferença que eu percebo, né, que o pessoal investe muito mais em música própria, em investir em coisas novas, né, em música própria e tal, do que investir em copiar alguém, né? Então, aqui no Brasil a gente tem esse hábito de tentar ser tão bom quanto ou melhor que alguém. E lá o pessoal já tem uma cultura de falar, eu faço desse jeito e paciência, entendeu? O jeito que eu sei fazer, né? Não que aqui não tenha também, óbvio, tem, né? Claro. Mas a grande diferença é essa, que a gente é muito preocupado em provar que a gente é tão bom quanto alguma coisa, aquela coisa já que a gente, cultural, que a gente está acostumado a ser terceiro mundo, etc e tal. E lá o pessoal tem mais, falar, eu faço desse jeito porque é o jeito que eu sei fazer, é o jeito que eu aprendi, né? E estou interessado mais em mostrar a minha música, etc e tal, né? Até em termos financeiros também, é óbvio que fazer música própria lá é muito mais rentável do que
do que tocar cover, né? Mas a grande diferença que eu vejo mais entre um país e outro é isso, né? Uhum. A gente é mais... talvez seja, pensando de uma maneira, é mais simplista, que é mais fácil copiar do que você apresentar, se expor, né? Claro. Como artista, como músico também, né? É uma diferença, né? Tu sabe uma coisa, Tchê, eu tava pensando aqui, você vai num show em alguns países, você vai no show para escutar a banda, escutar o músico, para saber que mensagem ele tem para falar, enfim, o que ele está dizendo e tal. Bacana. Tem todo um contexto sociocultural que está na música. Eu falo isso porque eu vivi algum tempo da vida na Argentina, em Buenos Aires. Você tem uma relação muito forte de músicos como León Gieco, Charly Garcia, Nito Mestre, Oscar Diamante. A música dos caras reflete os dramas sociais que aquela sociedade vive. E quando eles vão tocar, normalmente não é o músico do barzinho, é o músico que está fazendo um recital num determinado local e as pessoas vão lá porque querem escutar e dialogar, enfim, escutar o que o cara tem a dizer. Nesse sentido, eu vejo uma questão que é a figura do músico de bar. O músico de bar fica numa posição bastante desconfortável, porque às vezes ele tem que tocar coisas que nem é muito do agrado pessoal, não é? Mas o cara também depende daquilo para viver. E o cara que está no bar, ele não está concentrado na música, né? Sim. A preocupação é bater papo, tomar uma cerveja, uma Coca-Cola, comer um cheeseburger e tal. Então isso deixa o músico também numa posição bastante desconfortável. Eu te perguntaria uma coisa. Tu tem na tua trajetória uma longa estrada. Como fazer a música pessoal, a sonoridade de cada um? O que tu aconselharia aos teus alunos hoje, com todo esse background que tu tem hoje? Tá? O que tu aconselharia em questão da música autoral? Como é que você vê a possibilidade de criação de um espaço numa sociedade como a nossa? O espaço não depende só da gente. Essa parte de expressão é a parte que eu gosto mais de tratar quando eu vou ensinar, né? De falar, quem é você? Né? A pessoa aprende a falar, eu queria tocar igual o Satriani, ou sei lá, outro guitarrista qualquer. Eu não sou esse cara. Eu vou fazer. Eu posso te ajudar, assim, a entender como é que ele, assim, se você gosta desse caminho, eu tento fazer o melhor possível para a pessoa achar esse caminho, mas eu sempre insisto, falar, quem é você? O que você está querendo dizer? Né? Como é que você vai buscar isso? Seja sincero com você, né? Encare suas frustrações, né? Como música, suas limitações, né? Tem gente que nunca vai conseguir tocar rápido, tem gente que nunca vai conseguir entender teoria direito, não é que nunca vai, né? Mas vai ter maior dificuldade. Então, o melhor jeito de se fazer isso é quais são meus pontos fortes, né? Porque ficar falando dos pontos fracos é muito chato. Né? Você vai na aula, você pagando o cara, você tá tendo aula com o cara, fala, mas isso aí tá ruim, cara. Né? Você sai dali e vai pro psicólogo. Exatamente. A deprê. Então eu falei, bom, você tá indo bem nessa praia, eu tô indo bem por aqui e tal. Então eu tento achar por onde que o aluno flui. Né? Aproveitando falando sobre Aikido, né? Que é fluência também, né? Por onde que a arte, quando essa pessoa consegue vibrar, né? Então não adianta ficar falando, não, tua mão tá torta, não sei o que lá, isso aí não tem grandes importâncias, a não ser que seja algum problema físico, que for dar tendinite, alguma coisa, a gente já sempre aconselha, falar, tua mão tá meio assim e tal, dá uma olhada, se não estiver te incomodando, deixa assim, mas só te avisando que pode dar uma tendinite, alguma coisa e tal. Mas se a pessoa quer continuar assim, né, continue. Mas penso que essa parte de se achar, você está falando uma extensão mais abrangente, que é mais de trabalho, fazer como é fluir, desculpa. Mas aproveitando só, esse seria o começo, né, de achar sua linguagem, para você justamente ter uma identidade, para você apresentar alguma coisa diferente quando no meio comercial, né? Então vai fechar um som, sei lá, no Sesc, alguma coisa diferente, um trabalho próprio, você tem uma identidade, né? Assim, óbvio que sempre vai ser parecido com alguma coisa, cópia de alguma coisa, né? Que a gente se inspira em artistas, etc e tal. Mas o primeiro passo é ser sincero com você, né? Ache o seu caminho, né? E construa alguma coisa em cima disso. Depois disso, faça o seu trabalho e comece a trabalhar com isso, né?
Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Mas o que você vai conseguir com certeza é ter seu público fiel, vamos dizer assim. As pessoas que gostam de você falam, pô, eu gosto, esse cara vai tocar lá, pô, quero esse som aí, que esse cara é legal. Né? Eu faço isso, a gente faz isso, né? Quem tem gosto fala, pô, esse cara vai tocar lá, vamos lá ver. Né? Então a gente acaba gostando do jeito que a pessoa toca, o jeito que a pessoa se expressa, ou da música da pessoa, né? Só de ver a pessoa, né? Perfeito. Enfim. Mas eu penso que a parte comercialmente é o contrário do que o pessoal pensa. Hoje em dia a pessoa pensa o que eu tenho que fazer comercialmente para fazer sucesso. E é o contrário, né? Tem que pensar em você primeiro, para depois você colocar como isso. Como eu me sinto bem fazendo e faço. Isso aqui, ó, eu sou isso e eu faço bem isso. Como é que eu comercializo isso, né? Então fica mais fácil de você ter o seu material, é o que eu sou, né? E vai ter alguém, fica procurando, vai ter alguém em algum lugar que vai fazer isso brotar. Né? Você tem que achar o terreno propício, né? Penso. E falando sobre que eu falei antes de a gente copiar, eu também sou um deles que copia, porque a gente tem que sobreviver, tem que trabalhar, né? É uma questão de circunstâncias cultural, né? Que eu também, né? A gente também copia, né? Outros para sobreviver aqui no Brasil, que toca a música dos outros, etc. Claro. Então, não sou diferente de ninguém. Só falando como é que... Eu queria te perguntar também, Tchê, tu teve uma experiência, eu tava lendo inclusive de uma matéria aqui da UFSCar, já de algum tempo atrás, tu teve uma experiência com a banda, era tu, o Maurones, o Denis, a Temp 22, é isso? Com um inglês que ele morava aqui em São Carlos, casado com uma brasileira, e ele compunha... era um senhor já, 60 anos e tal, mas ele sempre compôs, sempre tocava desde pequeno, gostava dos Beatles, etc e tal. Claro. E quando ele mudou para cá, ele era pedagogo, mas escrevia muitos livros, um baita escritor, né? E ele gostava de compor, as composições dele eram muito simples em termos de acordes musicais, não tinha nada sofisticado, mas as letras eram muito boas, né? Assim. E a música era agradável, assim, você ouvir, né? E ele começou a tentar juntar o pessoal, acho que foi o Maurão, acho que foi o primeiro que ele conseguiu, que ele começou a tocar junto lá, o Maurão ia lá tocando com ele, o Maurão me chamou, e aí o Thiago Branco acho que estava também já, eu não lembro a ordem exatamente, porque a idade não ajuda mais, mas o Thiago tocou um tempo com a gente, o Léo Baldan também, mas enfim, o que ficou... sólido no começo, né? Foi o Maurão e o Denis. E a gente saiu bastante e não sei porquê. Ou foi o contrário. Peraí, deixa eu voltar a fita aqui. Tá. Foi o Léo. Bom. Teve os músicos que tocaram, teve tanta gente que a gente acaba se perdendo lá. Claro. Bruninho do estúdio também, do Berimbau também tocou. Quem gravou o disco, né? Foi o Bruno e o Léo. Né? E depois eles, por questão de alguma circunstância entre o John e eles lá, eles acabaram saindo, entrou o Denis e o Maurão. E era para ter continuado, mas ele teve que voltar para a Inglaterra. E, enfim, acabou não dando certo, mas... Deu certo ele fazer o disco, né? Claro, foi muito bacana. O jeito que foi feito o disco foi uma experiência muito, muito bacana, né? Ele simplesmente chegava no estúdio, a gente chegava na sala dele lá, ele começava a tocar música, cantar no microfone, o Maurão começava a fazer uma levada, eu começava a fazer uma coisa de guitarra, o baixo começava a fazer alguma... Né? E cada um ia incorporando o que achava. Na terceira, quarta passada na música, a gente já tinha um formato da música já. Então foi um arranjo feito ao vivo, né? Foi uma experiência muito bacana. E muitas das coisas que a gente gravava esses ensaios, né? E aproveitar, quando a gente foi gravar o disco, a gente aproveitou várias ideias que a gente já colocou no ensaio, porque era uma coisa natural, que você não ficava planejando muito em casa, falando, não, vou fazer isso aqui que vai ser impressionante, que vai ser legal, né? Aquela coisa que você fala, tá soando bem, a gente fez o disco dessa maneira, né? Cada um dando os seus 50 centavos na música lá, e acho que foi um trabalho legal, assim, eu gostei da experiência, assim, né? A experiência foi interessante. Foi muito bacana, né? Assim, além de tocar com o pessoal que são músicos, assim, fantásticos, né? Assim, aprendi e aprendo muito com eles, assim, tudo, muito né? bom. Mesmo com o John, né? Pessoal, agora nós vamos colocar aqui canções
não é? Com a participação do Fernando. E já já nós voltamos a dialogar aqui, que ainda falta o Aikido e mais alguma coisa para falar. Into my life, Venus met with me one night. She said, I've been watching you for some time, and I thought that perhaps you could be a friend of mine. Said Venus when she stepped into my life, so sharp it cut me like a knife. She said, I think there are things that we can do together. I think there are things that we can do together. No, you really don't have to be that clever. There are plenty of things we can learn to do together. Muito bom. É isso aí, você escutou mais um dos muitos trabalhos do músico Fernando Izé, e nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Fiscar 95,3 FM. O Fernando Izé, o nosso entrevistado e aniversariante do dia, eu fazendo pergunta, falando e tal, e o Luciano Matucci na técnica e no áudio aqui, nosso companheiraço de trabalho. Tchê, mas eu precisava te perguntar uma coisa. Além de professor de guitarra, tu é professor de Aikido. Qual a relação das artes com a música? Artes marciais, eu digo.
para mim, música sempre foi questão de tentar buscar o máximo de fluência possível no instrumento, de conseguir se colocar para fora, né? Deixar aquilo que está lá dentro fluir o mais natural possível, né? E o Aikido, para mim, veio preencher, tem isso também, né? O Aikido é pura fluência, que a gente procura mais em arte marcial em geral, né? Porque a arte marcial foi criada, todas, né? Basicamente foram criadas para derrotar o mais forte, né? Então, se eu não tenho força, eu tenho que arrumar uma outra maneira de resolver esse conflito, né? Então, o que a gente procura fazer é justamente, o que as artes foram criadas, justamente tá vindo uma energia na minha direção, eu tenho que direcionar isso para outro lugar e me livrar disso, né? Então, todas as artes tem como base isso, né? E o Aikido também, sem influência, basicamente não existe Aikido. Aikido a gente evita fazer força contra força, né? A gente sempre cola com a energia da pessoa, a gente acompanha, né, a energia da pessoa e leva para um lugar melhor, vamos dizer assim. Perfeito. Né? A gente tenta até, se possível, não machucar o oponente, se for possível, né? Mas essa é a filosofia, né? A relação entre uma arte e música são as fluências, né? E a busca interior, né? Óbvio, né? Isso é a essência a essência da coisa. Se você não se encontra, não tem como fluir nada, né? Você tem que ir buscando e cada vez essa fluência vai ficando mais solta, mais natural, né? Também, essa é uma pergunta de ignorante, obviamente, porque eu nunca pratiquei nenhuma arte marcial. Meu único esporte é caminhada e natação, e depois que começou a cair o cabelo, eu parei de tomar banho em piscina por causa do cloro. Até você viu que o Luciano melhorou a câmera agora. Antes dava a falsa impressão que eu sou careca, a câmera ficava lá em cima. Agora ela está mais no nível. Saca? A minha também está no nível. Não sei se está pegando o topete aqui, né? Não, acho que ele queria igualar nós aqui, pelo menos. A arte marcial em si, ela é mais uma questão de defesa. Então, eu pergunto o seguinte, ela é também uma forma com que você combate seus próprios problemas? Porque Exato. Quando você pensa defesa, é alguém que me ataca. Em certo sentido, na música, a minha limitação não é o baixista ou o baterista, apesar que eu tive uma banda com um baterista bastante complicado, eu não recuperei esse trauma aí há 18 anos, certo? Mas a limitação é tua, não é do outro. Sim. Não é no limite é você que tem que se resolver. A arte marcial, o exercício que você faz, a prática, enfim, ela te ajuda nesse combate com as tuas próprias limitações? Sim. É nesse sentido que você falou? Também a mesma coisa que acontece com música, né? Para mim me ajudou muito a dar aula de música e eu usei muita que eu aprendi, né? Essa questão da fluência, etc e tal, eu uso no Aikido e vice-versa, né? As duas coisas uma complementa a outra, né? De maneiras diferentes, mas essa questão de lidar com limitações e conflitos, né, internos que a gente tem, de superação. O Aikido é uma das grandes virtudes, né, em termos do aprendizado do Aikido, é que não tem competição. Então, você não vai treinar com alguém que vai querer te machucar para te provar que ele é mais forte que você, etc e tal. Então, já parte desse princípio, uma das partes diferentes do Aikido com outras artes marciais é isso, né, não existe competição. Então, a maioria das coisas que acontece com sua própria limitação. Não é o outro que está te dando uma pilha para você falar, não, tem que melhorar, tá batendo. Não, é você que está caindo errado, está batendo o braço, está fazendo, vai devagar, a gente vai ajudando, etc e tal. Mas, né, e medo também, né, os medos de machucar alguém ou de se machucar na hora de rolar ou na hora de dar um golpe, né, essa questão. Mas a arte, de forma geral, e a arte marcial, Aikido também, tem essa questão de resolver as coisas internas, é básico, né? Sempre de dentro para fora, né? A gente sempre fala que a busca é sempre de dentro para fora, né? Nunca de fora para dentro, né? Perfeito. A gente às vezes vai apanha na rua e vai fazer arte marcial para resolver um problema de fora, né? E, na verdade o problema está dentro de você primeiro, né? Depois que você vai... Né? E de certa forma isso está naquilo que tu falou da música, não é? Quando eu copio o que outro fez, a força ou a criação é externa.
quando eu expresso a minha própria musicalidade, é aquilo que eu tenho dentro de mim enquanto música e compartilho. Bom, Fernando e os nossos ouvintes e assistentes e ouvintas e assistintas, porque a gente também está no Facebook agora, né, Tchê? Nós temos aqui que encerrar em função do tempo. Tem uma outra música do Fernando que a gente quer rodar. Eu teria uma pergunta para te fazer, mas vai ficar para o próximo programa. Eu li um guitarrista dizendo que todo o guitarrista deveria tocar baixo. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Depois eu vou querer conversar mais sobre esse assunto. Tá bom. Nós vamos rodar aqui uma última música, estamos nos despedindo. O Júnior, o Zanini, o Baltieri, uma moçada mandou abraço para o Fernando Izé, que está de aniversário hoje e gastou um pouco do seu tempo e dos seus compromissos para vir aqui bater um papo com a gente. Fernando, Imagina. de coração, muito obrigado. Velho. Obrigado pessoal, obrigado. Super valeu. Amo todo mundo, obrigado mesmo. Valeu. Até a próxima. Sexta-feira que vem estamos aí de novo com o Botinha. Ô, maravilha. The station yard is now deserted. Freight trains don't stop here anymore. The town died when the boxcars were diverted. Progress tore through like a ruthless war. Você ouviu Caixa de Entrada. Toda sexta-feira, a partir das 2 da tarde, o postal de novidades da nossa programação. Rádio Fiscar, escute diferente. Escute diferente.